é verdade. E muito menos, amados, é encontrado quando procuramos em lugares errados. Muito menos encontramos quando procuramos num lugar não determinado por Deus. Na mente do ser humano, vamos encontrar almas boas, missionários bons, se procurarmos dentro de igrejas que têm uma doutrina parecida com a nossa, dentro de uma família que tem um status financeiro agradável. Iremos sim encontrar poucos, mas se procurarmos nos lugares certos, Deus irá enviar uma multidão. Aleluia. Quando falara com o Senhor, irei ministrar numa campanha que tem por título um clamor pelas almas. Um culto de missão. Eu falei assim: Senhor, o que tu quer que eu transmita para a tua igreja, Pai? E o Senhor me deu o tema dessa mensagem: em busca de um missionário. Repita aí comigo. Eu vou contar para eles assim: em busca de um missionário. 1, 2 e 3. Em busca de um missionário. É de você que Deus está pensando. Amados, a Bíblia nos relata que Jesus estava ensinando à margem do mar da Galileia. Jesus nesse período já tinha acalmado, pastor, a tempestade. Jesus já tinha feito grandes proezas, louvado seja o nome do Senhor. Jesus já tinha enganjado um povo, já tinha tomado seus discípulos para si. Já havia tomado seus discípulos de um meio pecaminoso, alguns pecadores, outros cobradores de impostos. Jesus já tinha feito a sua comitiva, mas Jesus não se dava por satisfeito, e Jesus queria mais alguém, louvado seja o nome do Senhor. E ele me disse: de repente, Jesus tem uma sublime ideia, pastor Silas, de ir para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, ao sudeste da Galileia, na cidade de Gadara, a cidade dos Gadarenos, louvado seja o nome do Senhor. Essa cidade, que era uma das cidades da Decápolis, louvado seja o nome do Senhor, que eram 10 cidades governadas pelo governo grego, louvado seja o nome do Senhor. Eram 10 províncias que comandavam de si próprios, tinham a sua autoridade constituída, tinham o seu governante. Eram 10 cidades independentes, embora cidades consideradas de povos gentios. Para os judeus jamais seria possível pisar no solo de Gadara. Para os judeus jamais ele iria sair, tomar um barco, ter um esforço, atravessar um rio ou um mar para ir em busca de alguém a qual eles não consideravam limpos. Louvado seja o nome do Senhor. A minha Bíblia diz que Jesus toma o seu barco e ele vai para a cidade de Gadara, louvado seja o nome do Senhor. E ao chegar na cidade de Gadara, o pastor Silas, quando ele desce o barco, ele já se depara com a situação adversa, ele já se depara com a situação contrária, e dali então dos sepulcros, a Bíblia diz que vem um homem, louvado seja o nome do Senhor, que nem cadeias, e nem grilhões, nem algemas aguentavam com ele, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que de imediato Jesus vai mandando que aqueles espíritos imundos saiam daquela pessoa. Jesus olhou para aquilo que nem eu nem você olha. Jesus acreditou naquele que ninguém dava nada por ele, pastor. E a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro dele, louvado seja o Senhor. E o que lemos escrito está que você, que tu, porque vem tu, Jesus, nos atormentar antes do tempo. O tempo que ele fala não era o tempo da salvação do homem, não era o tempo ao qual está prescrito no livro de Apocalipse, o grande dia do Senhor, a qual o diabo vai ser lançado no lago de fogo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus chega naquela situação, e quando Jesus chega, amado, a coisa muda. Quando Jesus chega, a coisa fica diferente, louvado seja o Senhor. E a minha Bíblia diz que Jesus coloca os pés no território de Gadara, louvado seja o nome do Senhor. Agora pense num homem valente, pastor Silas. Pense num homem bravo, louvado seja o nome do Senhor. Costumo dizer que aquele endemoniado estava mais nervoso do que cachorro quando perde o osso. Já viu o cachorro quando está comendo, você tira o osso da boca dele, ele ficava atrás de você? Assim estava aquele endemoniado. Mas com Jesus não tem valente e nem valoroso. Quando Jesus chega, o capeta bate em retirada. É Jesus chegar, a situação muda. Oh, maravilha! E a minha Bíblia diz que Jesus chega naquele lugar, pastor Silas.
E quando ele coloca o pé naquele território, amados, louvado seja o nome do Senhor, o diabo se enfureceu, porque ele sabia que ele já estava derrotado, ele sabia que o tempo dele estava determinado para que ele deixasse aquela vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora eu quero trazer uma face da história a qual você não conhece. Quem era aquele gadareno? Quem era aquele homem a qual muitos desprezavam? A Bíblia diz que ele não tinha habitação. A Bíblia diz que ele não tinha uma cama confortável. Ele era tão endemoniado que a sua família não aguentara mais com ele. E quando a sua família não aguentara mais com ele, a Bíblia diz que ele foi se refugiar no cemitério daquela cidade. Daí eu comecei a entender porque ninguém queria nada com ele. A primeira coisa, porque só por ele estar no território gentil, só por ele estar na cidade de Gadara, pelos judeus ele era considerado imundo. Louvado seja o Senhor. A segunda hipótese, porque ele estava endemoniado. Se ele era endemoniado, também era considerado imundo. E a terceira hipótese, ele estava morando em cemitério. 3 coisas que qualificavam aquele homem como uma pessoa imunda e que pedia de eu e de você, missionário, eu encontro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, porque quem não tem a vida no altar tem medo do diabo. Quem não tem a vida no altar tem medo do endemoniado, pastor Silas. Daí você vê quando o endemoniado se manifesta na igreja, o demônio se manifesta, são poucos aqueles que vão para cima, que colocam a mão, que repreende e que expulsa. A outra metade fica com o olho escancarado, lá corre para fora da igreja com medo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso muitos não iam naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus não. Jesus não quis saber se está endemoniadinho ou endemoniadão. Jesus foi lá com autoridade, ainda perguntou quem era, louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que aquele gadareno disfarçou que o nome dele era Legião. Para quem não sabe, Legião